é só permitindo que as pessoas falem o que elas pensam, que você, como líder, vai ter oportunidade de redirecionar. Se você travar a equipe e eles não vierem falar para você as cacas, não vai mudar. Você vai continuar tendo um monte de caca. A diferença é que você não sabe onde está. Esse é o problema. Então eu acredito em tudo isso. Mas é importante nós, gestores da vida real, entender que de vez em quando, é que nem filho, você dá uma palmada na bunda. O desafio está em equilibrar o que a gente fala com o que a gente faz. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Deixar de falar alguma coisa por medo é um tremendo erro. Deixar de falar alguma coisa porque você quer ter certeza que se você falar você vai cumprir é o maior dos acertos. É o maior dos acertos. Então é aí que está o ponto. Eu ia achar ótimo, muito bom. Mas eu sou cética, eu, Jeane, eu sei que tem gente que discorda muito de mim nesse sentido, mas pelo que a gente vê, que a gente está em empresa de todos os portes, né? Ainda não vi funcionar de verdade, não. As empresas que eu conheço, que têm os melhores resultados, que a gente teve a oportunidade de conhecer, ainda tem um patrão mão de ferro lá em cima. Encontrar os caminhos, equilibrar. Porque a vida desse cara mão de ferro também não é fácil, não. Não é só dizer, não fala besteira. É teu papel. Se aproximar. No mínimo se dedicar a entender por que esse cara está com um pensamento tão torto em relação ao trabalho dele. É teu papel como líder fazer isso. Agora, também é teu papel saber que tem o momento de elogiar, o momento de apoiar, o momento de ensinar e o momento de bater. Mantenha uma postura. Você precisa ser respeitado. Às vezes eu converso com líderes que dizem assim, não, a minha equipe me adora. Minha equipe, os melhores diretores que eu tive eram aqueles que eu odiava. Mas eu respeitava. Porque o cara me falava coisas que por mais que me doesse, eram coisas que tinham que acontecer. O que a gente fala para melhorar a sua comunicação? Primeira coisa e minha dica favorita, leia. Leia, 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 leia. Só tem um jeito de você absorver a informação. Mesmo que seja na internet, tá? Mesmo que seja navegando na internet. Tem que ler. Tem que ler. Eu vi, a gente estava discutindo estratégias de venda no Facebook. Né? Vocês sabiam que tem um limite de texto para você pôr um post? Senão o Facebook não deixa você impulsionar aquele post? E é mínimo. Se você colocar uma imagem só, sem escrito nenhum, e falar, eu quero pôr 10 mil reais para impulsionar esse post, o Facebook aceita. Se você colocar 6 palavras numa frase junto com uma foto, não pode. Você pode estar com o dinheiro na mão para pagar, o Facebook não aceita. Sabe por quê? Porque as pessoas não leem. Tem que ser capaz de ler. A leitura, seja qual for, melhora o vocabulário e ajuda no desenvolvimento de uma comunicação clara e agradável. Uma coisa é ser tímido, outra coisa é não ter coragem de falar. Não tem como, gente, você influenciar pessoas se você não se comunicar. E aí a gente se surpreende, porque muitas vezes o cara antes era vendedor. Mas ele administra tão mal a gerência dele, a liderança dele tão mal, ele perde o que ele tinha de bom. É simplesmente leitura. 80% dos problemas de comunicação está na falta de leitura. Como que você explica? Como que a equipe consegue burlar tanto o sistema? Faz relatório meio fake, né? Meio falso, ajusta, né? Inventa história. Não é fácil você pegar, porque quando você tem meia dúzia de vendedores, você pega. E quando você tem 50, como é que faz? Você vai perder seu tempo avaliando, tem que ser por amostragem. A hora que cai um lá na rede, frita ele no óleo quente. Mas quanto que esse cara já não está errando, quanto que ele não está deixando de fazer as coisas até cair lá na rede? Você tem que ser inteligente.
Ser inteligente, ser criativo, eu não vou nem falar de ser inteligente, tá? Porque inteligente todos são. Todo mundo tem capacidade para fazer. Vamos falar de ser criativo, vou melhorar aqui o meu conceito. Ser criativo significa não fazer o óbvio todo dia. Tem que trocar, tem que fazer um pouquinho diferente. Ouça mais do que falar. Muito cuidado com o que você fala. O que você faz quando você sai para vender com o vendedor? Você fala, né? Fala, você assume o atendimento. Eu já passei pela situação de olhar para o lado assim e ver o cara tomando um cafezinho, o vendedor tomando um cafezinho e o gerente lá preenchendo pedido. Eu acho lindo. Só que não tem um espelho mostrando isso para você. Se a empresa não pagar fazer a sombra com você, você não vai saber disso nunca. Por isso que precisa pensar, planejar. Planejar, o que eu vou fazer? Saber ler o relatório. Não tem que fazer relatório por obrigação, para o diretor ver. Você tem que fazer para você, você tem que ter domínio. Equilibre as emoções, adie conversas sempre que julgar necessário. Sempre. Ninguém respeita um cara que ora grita, ora ri. Tem gerente que acha muito chique, né? Quando precisa mandar para PQP, eu mando mesmo. Se quiser trabalhar comigo, é assim, ponto. Então tá. E você acha que eles te respeitam? Que eles param para escutar o que você fala. Claro que tem pessoas que você precisa ser mais firme, né? Porque tem vendedor que se você olhar assim, ele olha assim. Adoro esses caras. Normalmente é os caras que se você souber administrar, é o que traz venda. Mas você tem que saber administrar, então tem que ser firme. Ser firme não significa ser grosseiro, não significa ser mal educado. Estar sobrecarregado não te dá o direito de transpor a barreira do respeito. Nunca. Nunca. Faz muita diferença. Porque às vezes esse cara não tem força para fazer uma mudança como ele gostaria de fazer. Aliás, é um mal dos departamentos de RH nas empresas. Mas é um cara que estuda muito comportamento humano. Se você souber conversar com ele, você vai trazer coisas muito bacanas para sua gerência. Só que tem que fazer a coisa direitinho. Primeiro você explica o que você precisa. Aí você pergunta, você consegue fazer? Consigo. Não se dê por satisfeito com essa resposta. Ai, que bom. Como você... Aí você vai entender se realmente vai dar conta. E solta. Depois disso, basta você perguntar assim, nós não combinamos assim? Lembra que nós conversamos? Combinamos assim? Combinamos. Por que você está fazendo diferente? Tenta. Você se surpreende. Porque das duas, uma. Ou o cara tem vergonha na cara e vai se sentir envergonhado. Esse é o cara que você conserta. Ou o cara vai demonstrar claramente que não tá nem aí. Esse é o cara que você troca. Aí manda embora. Tá, quem vai assumir a área do cara? Boa pergunta.